Ah, tá. Mas depois, se ele quiser sentar ali, o baúzinho está dá pra fazer o balde já? Ainda não. Não? Calma aí. Joga, como que tá aí, joga. Fechou. Você tem que fazer, né? Compartilhar. O Instagram. Você vai fazer isso daí. Não, mas na abertura eles vão falar. Pode. Bora. E aí, galera do É Fato, sejam todos bem-vindos. A gente está fazendo hoje uma transmissão aqui dos estúdios da Dacapo e a gente queria convidar vocês já inicialmente para estarem fazendo compartilhamento, escrevendo nas redes sociais, mostrando suas perguntas, qualquer coisa relacionada ao nosso hoje entrevistado aqui, o Carlinhos da Cultura, certo? É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos para mais um podcast É Fato, o primeiro podcast iguapense Do Vale do Ribeira. do Vale do Ribeira. E hoje, né, o primeiro podcast do Vale do Ribeira recebe uma personalidade do Vale do Ribeira. Com muita puxação de saco para valer a gasolina. Mas agradecer já a sua presença, Carlinhos. Espero que você se sinta bem à vontade. E aí, seja bem-vindo. Antes de começarmos com o Carlinhos, já vamos dar a palavra para ele. Vamos lá, né? O chato do Instagram. Pessoal, sigam o nosso Instagram, né? Se inscrevam lá, né? Se inscrevam também no nosso canal do dá um YouTube like. também. Vai lá, Thiago, fale que eu vou... Olá, amiguinhos do meu canal. Se inscrevam aqui embaixo, aqui, ative a notificação. Não, a gente tá falando aqui, né? Que toda vez, fala, Thiago. Não, fale você, que você... Eu falei, cara, eu tô sendo o chato do Instagram aqui, né? Então agora ele vai ser o chato do Instagram. Tá bom, pessoal, sigam nossas redes sociais, compartilhem as nossas publicações e entrem em contato com a gente. É uma iniciativa única no Vale do Ribeira e a gente está pronto aqui para trazer informação para vocês, mas também assim uma informação descompromissada, uma informação leve, tranquila, né? Ela é compromissada com o fato, como o próprio nome diz, mas ela é descompromissada de forma, ela é descompromissada de obrigatoriedade, tá bom? Assim, tipo, então vamos lá. Hoje nós vamos entrevistar aqui, hoje é ele que vai falar bastante. Um cara que tem cultura no nome, né? E daí já vou começar já perguntando direto pra você. Pode ser, Carlinhos? Cara, antes de pergunta, eu queria primeiro parabenizar vocês pela iniciativa. Eu acho que um dos maiores problemas, eu acho que a gente tem algumas questões que a gente pode, que eu não chamo também de problema, enfim, é o nome mais fácil que a gente tem para definir, né, questões que exigem um pouco mais de atenção. Um deles, entre tantos, mas um deles é a questão da comunicação, sobretudo para a gente que trabalha com arte e cultura, né? Pensar em fazer com que isso chegue nas pessoas é o mínimo de um projeto, né? Então, quando a gente vê um canal de comunicação abrindo desse jeito, então vida longa, cara. Tomara que as pessoas se inscrevam, que as pessoas participem cada vez mais e que isso cresça, porque isso é absolutamente importante para todo mundo, né? Nada melhor do que informação, do que você compartilhar ideias, enfim. Tô aqui para isso, bora lá. Carlinhos, você, meu amigo de longa data já, né, Carlinhos? Já, né? Opa, GT. Você tem cultura no nome. Todo mundo conhece você, pelo menos aqui em Iguape, como Carlinhos da Cultura. Talvez virou uma coisa regional, acho que meio sobrenome. Na região toda. Porque também tem a questão do Carlos Júnior, muita gente conhece assim, mas mas eu o Carlinhos da Cultura lá para também, sempre vai ser o Carlinhos da Cultura. O nosso Carlinhos da Cultura. Cara, como é que você define essa questão cultura? Você tem uma definição sua? Você acompanha alguma linha de cultura com relação a isso daí? Cara, se a gente for definir cultura de fato, a gente vai ficar aqui longas horas fazendo isso, né? Porque ela pode ser vista sob dimensões completamente diferentes. Aliás, mais importante do que a definição exata de
cultura é as dimensões que ela pode tomar, né? Do ponto de vista da transformação do ser humano, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, e talvez hoje essa seja a dimensão mais importante para nós que somos do segmento. É importante cultura, é importante transformação, afinamento do olhar, tudo isso é importante. Não é isso que eu estou falando, e é sempre bom frisar, porque tem os manés que a gente fala uma coisa, né? Então, é obviamente que é importante. Mas existe uma coisa, Tiago e todos os outros que acompanham isso. Um dos maiores problemas da cultura é justamente o fato dela estar encarada dentro do processo administrativo como um acessório, como uma perfumaria. E aí é que a definição de cultura não importa. Na hora, sobretudo quando está intimamente ligada à gestão pública. A única forma que a gente tem hoje de tirar a cultura da prateleira da perfumaria, do acessório, e trazer à baila a real importância da cultura como vetor de desenvolvimento, é quando você começa a perceber justamente essa dimensão econômica da cultura. E aí é que o do Ribeira tem que começar a abrir o olho. Eu tenho feito isso lá em Registro, eu imagino que isso possa também servir como uma onda de estendendo isso para outros lugares. Isso não esteve sempre na minha cabeça, é algo que a gente vai construindo também até você entender. Você sabe, um exemplo muito prático, Tiago, eu estava há alguns anos, uns 4, 5 anos, na secretaria, ligou um presidente de uma entidade X da cidade. E, Carlinhos, beleza? Tudo bem? Fulano, a gente vai fazer aqui uma cerimônia, Carlinhos, aqui na entidade X, né? E a gente queria uma apresentação musical. Eu falei, a gente tem vários, né, artistas aí na cidade, a gente pode indicar algo. Justamente para isso que eu liguei e falei assim, qual é o investimento, né? O que vocês têm para pagar? Então, a gente vai aqui... Aquele famoso então... A gente vai aqui... Na verdade, a gente queria convidar uma pessoa e abrir o espaço para ela mostrar o trabalho. Vai se fuder, né, cara? Eu não tenho a menor paciência para esse tipo de coisa. Não tenho a menor paciência para esse tipo de coisa. E aí eu falei assim, escute, meu caro amigo e companheiro, presidente da entidade X, quando o chuveiro da sua casa queima, você liga para o eletricista para ele aí mostrar o trabalho? Vai se fuder, eu vou tentar cara. a próxima vez. Eu vou tentar. Se fuder. Eu coloquei na cena. E aí é que tá, quando você trabalha a questão da dimensão da cultura do ponto de vista da estruturação do ser humano e tal, e você se fixa muito nessa questão, a gente esbarra nesse tipo de coisa. E é aí que a cultura é vista como um acessório. Porque é um dom de Deus, que é um dom, não é um dom nada, né? Um músico, para ser um músico, o cara rala. Um ator, para ser um ator, ele rala, estuda, paga. Então, acabou essa história. A dimensão econômica da cultura, ela começa a entrar nessa discussão, e ela começa a demonstrar que investir em cultura gera reflexo. Então, do mesmo lado, a mesma coisa que eu falei para ele, esse tipo de coisa, para o artista que também cresceu com essa ideia, e aí eu não sou mais porque eu não tenho apoio, né? Eu fico imaginando quantos eletricistas a prefeitura apoia, quantos encanadores a prefeitura apoia, quantos advogados. Tem que vir dos dois lados, cara. As pessoas têm que perceber um movimento que se estabelece, e que a respeitabilidade do segmento só se estabelece no momento em que um lado e outro percebem que investir em cultura é gerar desenvolvimento econômico. Então... Mas você não acha que isso está intimamente ligado com o canal de importância que é dado? Vamos lá, vamos trazer isso para uma esfera municipal. Nós temos os departamentos. Você não acha que é intimamente ligado à importância que é dada para a cultura, tipo, num determinado espaço? No orçamento? Por exemplo, eu vou...
o que eu posso fazer? Geralmente Iguape, né? Não tô falando nas suas épocas, mas num contexto geral, as pessoas usam... Faça um ganchinho, faça. Um ganchinho aqui. Tô vendo o seu olho brilhar. Já sinto bom, já começa a puxar, né, cara? Thiago, quando ele começa a se coçar, a gente deixa ele falar, porque né, a coceirinha dele vai ficar aqui, vai... Eu lembro de uma coisa, uma questão muito importante, assim, tipo, você tem, dentro dos orçamentos municipais, você tem coisas que são muito hipervalorizadas. O orçamento, por exemplo, da saúde é muito valorizado, o orçamento da educação é muito valorizado, e tem que ser mesmo, né, cara? São coisas essenciais. Só que assim, e daí eu quero fazer um parênteses da sua época. Eu vi uma gestão anterior, não sou, né, assim, eu já tenho idade para ter visto uma gestão anterior à sua. Algumas gestões, e vi a sua. E eu lembro que a importância, a relevância que a cultura ganhou na sua gestão. Porque era um setor que a gente continuava, que era morno, né? E a carteira da cultura começou a ganhar, a partir daí, relevância orçamentária dentro do município. E aí eu acho que é importante isso que você falou, é que você sempre viu a produção de cultura como ela deve ser, com prestação de serviço, não é verdade? E assim como dentro da saúde, você paga pessoas para estar, né, prestando serviço de qualidade, na educação também, eu acredito que também era isso que era visto na cultura. É isso? Exatamente isso. Eu peguei a Secretaria de Cultura aqui, lá atrás, quando, logo a primeira vez que eu vim para a Secretaria de Cultura daqui de Iguape, honrosamente, mas nós tínhamos um orçamento de R$350 mil ano, né? O meu último ano aqui na Secretaria de Cultura, eu deixei a Secretaria de Cultura, acho que quase 10 anos depois, né, com orçamento de 3,5 milhões. Né? Então é pouco, lógico que é pouco, né? Mas é um parâmetro. Como é que você estabelece essa diferença? E aí, Thiago, é o grande segredo hoje, tanto dos gestores culturais, que precisam entender que o segmento que eles dirigem faz parte de um processo de desenvolvimento, sabe? E eles têm que deixar isso claro no discurso, no primeiro discurso. Exato. No primeiro discurso. Eu só participei de uma reunião de secretários onde eu falei menos do que os outros secretários. É muito comum você pegar secretários de secretarias como cultura, como esporte, que são os menores orçamentos, e na hora da reunião dos secretários, 3 minutinhos de fala, passa para o outro, e aí vem a secretária de Educação, fala 1 hora, vem você com todas as suas demandas e tudo mais. Cara, só aconteceu isso comigo uma vez, uma única vez. Vocês vão falar de demanda? Então bora lá, vamos falar de demanda. E aí você começa. Porque não tem sentido. E para você experienciar isso, você precisa estudar. Não adianta. Você tem que beber na fonte, sabe? Ana Carla Fonseca Reis, Rick Perucci, hoje são as pessoas que estão escrevendo. Ana Carla Fonseca Reis é uma autora brasileira, diretora de uma empresa chamada Garimpo de Soluções, brasileira, palestrante em 7 línguas, consultora da ONU para economia criativa. Daqui, cara, é daqui, desse país. Se nós, gestores de cultura, não lermos essa mulher, quem vai ler, pelo amor de Deus? E é justamente ela que estabelece essa questão da cultura como vetor de desenvolvimento. Investimento em cultura, de acordo com os gráficos e os indicadores que ela já aponta, para cada real investido em cultura, você tem quase R$7 de reflexo, cara. Nem a indústria automobilística tem isso. Nem a indústria automobilística tem isso, cara, nesse país. Hoje a economia criativa, aquela que está estabelecida na cadeia produtiva da cultura, que é teatro, música, dança, cinema, televisão, rádio, isso que vocês estão fazendo aqui, internet e tal. Cara, a representatividade da cadeia produtiva da cultura hoje no PIB brasileiro é de quase 5%. Infinitamente maior que a indústria automobilística.
Como é que a gente é uma perfumaria? Como é que nós temos os menores orçamentos? Se mesmo com esses orçamentos de merda que a gente trabalha, a gente consegue atingir esses números, imaginem se fosse um segmento levado mais a sério pela gestão Você pública. acha então que os mecanismos estão errados? A forma que o olhar da administração olha para a cultura está errado? O olhar da administração, o olhar da sociedade. O olhar da sociedade. É por isso que eu estou falando, tem uma coisa que é de um lado e de outro. Porque imagine se você como prefeito, eu falo isso direto para o Gilson, que é o prefeito lá de Registro, e ele é tão sensível à questão da cultura, e eu sou tão agradecido, inclusive, né, por esse processo de sensibilização, justamente por conta disso. Imagine um prefeito sentado na mesa dele, né, e ele recebe 20 pessoas naquele dia, com demandas do município. Imagine quantas dessas pessoas sentam na frente dele para pedir alguma coisa ou solicitar alguma coisa referente à questão cultural. Exato. As pessoas sentam na frente do prefeito e pedem asfalto, asfalto, asfalto e asfalto. Porra! Você quer que o cara faça o quê? Uma coisa pra você. Eu bato muito na tecla que não é as pessoas que fazem isso. Ah, tem uma galera. Mas Não, eu sei que tem muita gente que tem é uma até galera, viciada tem em uma asfalto. galera, tem uma Mas galera. Mas sabe o que eu acho que também tem? Tem muito assim, tipo, o que eu vou fazer aqui? O asfalto tem visibilidade. Quando você organiza a cultura, isso não tem talvez tanta visibilidade. Ah, tem. Tem Discurso de campanha. Mas discurso de campanha, falando, olha, por causa da gente, hoje a cultura está sendo produzida de maneira eficiente. Você acha lá na que isso Barra, não gera voto? Não, mas é justamente por conta da abordagem. É justamente por conta da abordagem. Você pega registro, por exemplo. Registro, alguém de vocês, antes de eu ter ido para lá, por exemplo, ouviu falar do carnaval de Registro, por exemplo? Não. Só falar, Vale Ribeira falava-se de Iguape, né? Cara, Registro tem um carnaval que leva pra rua 10 mil pessoas por noite, cara. Você sabe como que eu e a minha equipe fazíamos pra gente gerar indicadores para demonstrar para o prefeito que valia a pena o investimento? A gente chegava na frente dos ambulantes, quanto que você gastou para estar aqui? Quantos dias você vai trabalhar? Chegava no último dia, quanto você ganhou? Nos bares, nos restaurantes, nos hotéis, os ambulantes na rua. A gente andava na rua vendo placa de carro e fotografando placa de carro. Para saber de onde as pessoas Para saber de onde se as pessoas que estavam no entorno do evento, para saber se as pessoas que estavam ali eram de registro, estavam vindo de fora. Gerava um material, chegava na frente do prefeito e falava, tá aqui, ó, prefeito. A gente investiu R$300 mil e pelo que se percebe aqui do restaurante X, do bar Y, do hotel Y, a gente fez girar algo em torno de 7, 8 milhões de reais nesse carnaval. Então, e aí, na verdade, a gente tem... quando você consegue estabelecer pro gestor público, que é tão cheio de demanda, que recebe todo dia as pessoas na frente pedindo atendimento no pronto-socorro, porque eu tava cansado de ouvir, cara, por que vai fazer carnaval? Sempre que não pega esse dinheiro e não compra uma ambulância. Porque esse dinheiro é de cultura, porra! E tem que ser gasto com cultura. Né? Você vai pegar dinheiro de um segmento e gastar com outro? Né? Por que se você faz isso com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria... É ilegal, agora pegar dinheiro da cultura para fazer outra coisa não é ilegal. Porque a gente é visto como perfumaria, como acessório. Ou a gente muda esse olhar, ou a gente muda esse olhar. Na prática, na verdade, o que você está dizendo é que a gente precisa de três caminhos. O caminho do olhar da sociedade, do olhar do papel do executivo e eu acredito também de pessoas da classe artística e de pessoas, de gestores de cultura. Porque você não coloca um enfermeiro para ser gestor de cultura. Quantos artistas você conhece? Porque artista é aquele que é o difusor de cultura, né? Em Registro, quando eu fui para lá, aqui em Iguape, eu já trabalhava nessa perspectiva, mas eu pude aperfeiçoar isso lá em Registro. Eu dividi a cultura em 3 segmentos específicos: formação, difusão e economia criativa. Formação é de que maneira você aumenta o caldo da cultura. Eu cheguei em Registro, para vocês terem uma ideia, tinham 2 oficinas, uma de música e uma de teatro, cada uma com aproximadamente 30 e poucos alunos.
60 alunos, 60 aprendizes estavam ligados ao processo de formação da gestão pública. Eu estou deixando a secretaria, agora, no final desse ano, com um centro de formação artística, com 10 salas, 13 oficinas, 13 segmentos diferentes. CFA, absolutamente, meu. 13 oficinas diferentes, 700 aprendizes. Eu vi lá Gratuito também, com recurso público. A construção do teatro lá também. Com recurso público, cara. E com recurso público local, da prefeitura. Não é dinheiro do Estado, não é dinheiro do governo federal. Sim. Dinheiro, investimento da própria prefeitura. Recurso próprio. Isso me dá um orgulho, cara. E não me dá um orgulho do ponto de vista meu exclusivamente. Mas de uma cidade que está gerando aí, fazendo 700 pessoas pensarem a vida de uma forma diferente, né? Porque uma pessoa que pega um violão, coloca embaixo do braço aquela desgraça e consegue tirar tocar, música exato. daquilo, cara. É impossível você não estabelecer naquela relação que tem que haver compromisso para aquilo acontecer, tem que haver disposição para aquilo acontecer. E uma pessoa que consegue compromisso para tirar som de um violão, disposição para tirar som de um violão, ela consegue projetar esses sentimentos em todos os outros aspectos da sua vida. Então ela vai perceber que para ela conseguir as coisas, do mesmo jeito que tocar um violão, ela tem que se comprometer, ela tem que se esforçar, ela tem que sacrificar outras coisas. Então, essa dimensão é incrível da cultura, e ela seria por si só já um grande motivador do investimento público, né? Você transformar ou formar cidadãos melhores. Porque, cara, um cara que ouve uma música e se arrepia, sabe? E o braço arrepia. O cara que senta no violão, que toca uma flauta, que sobe no palco e consegue tirar a emoção e se emocionar, cara, não bate na cara de outra pessoa. Carlinhos, Não pega no você, ar, cara. Não, você nem como, fudendo, né, cara? como um grande gestor, né? Você como um grande gestor de cultura, né? É nítido você falando que você se comove com o trabalho, né, que você exerce. Mas como fazer para alinhar esse pensamento que você tem com o pensamento político? Porque o que vocês estão fazendo. A gente precisa, é exatamente o que vocês estão fazendo. Comunicar. A gente precisa alinhar, cara. Comunicar. Gerar indicador. Enquanto por exemplo, os projetos que nós tínhamos aqui, projeto Oficina Escola de Artes e Ofícios, que a gente conseguia colocar a molecada para fazer restauro, ganhar a bolsa da prefeitura. Vocês lembram que a gente fazia essas coisas aqui? Isso foi, eu virei as costas logo que eu saí daqui de registro, desapareceu. Por que desapareceu? Quem brigou contra? Quem foi lá na mesa do prefeito e falou, por que esse negócio acabou? Quem fez isso? Mas se tivesse um buraco na rua, cara, tinha uma fila de gente na porta. Você percebe o que eu tô falando? Você percebe o que eu tô falando? Mas, Jabara, a questão que eu tô falando é o seguinte. Quando você tem o pensamento alinhado, é muito mais fácil de você perceber esses aspectos e os aspectos positivos que tudo isso que você falou traz para a sociedade. Mas só que o alinhamento que eu falo é o seguinte. Uma questão política. Exatamente, porque às vezes a sociedade ela se importa com o buraco, como o Carlinhos disse. Mas como fazer para a sociedade perceber que isso realmente é interessante? E aí que eu acho que entra o papel do gestor. Exatamente isso. Opa! Aí que entra o papel do gestor. A sensibilidade do prefeito Gilson, eu acho que o papel que você teve para torná-lo sensível à causa é fundamental. Porque senão vai ficar a cultura, assim, só para não interromper no teu raciocínio. Hoje, quem está nos assistindo, pensa em cultura na Ilha Comprida, por exemplo. É Ilha Verão. Associou-se a cultura à produção de shows apenas. E sabe o que isso vai levar? Isso é raso, você sabe o que isso vai levar? Absolutamente raso, né? E eu tenho conversado com o atual prefeito da ilha, a gente conversou em alguns momentos e tudo mais, ele quer outra coisa. Ele quem sabe a pandemia traga uma ele outra quer outra oportunidade. coisa.
Ele fala, Carlinhos, tem a questão museológica, sobretudo, né? Quem é a Ilha Comprida? Qual é a história da Ilha Comprida? Quem são as pessoas da Ilha Comprida e de que maneira a gente consegue reforçar o processo de pertencimento, de cidadania, se você não estabelece a sua relação com a história? Vocês todos aqui, vocês todos, porque eu digo vocês todos porque eu me incluo nesse processo, todos nós vivemos aqui. Quantos de vocês ouviram que vocês tinham que estudar para ir embora daqui para ser alguma coisa? Que vocês só iam ser 100%. alguma coisa se vocês fossem embora. 100% da mesa. 100% das pessoas que estão nessa mesa ouviram isso. Nós, gestores de cultura, que estamos ligados diretamente às gestões públicas, qual é o esforço que nós estamos fazendo para reverter talvez o maior desafio que todos nós temos? Maior desafio que todos nós temos. Fazer com que as pessoas entendam que é especial aquilo que para elas soa como comum, banal, cotidiano. Como é que a gente vê importância em algo que para a gente é comum? Então hoje nós estamos numa região com a maior faixa contínua de Mata Atlântica do Brasil, por sua vez do mundo, porque Mata Atlântica igual a nossa só tem aqui, ou seja, temos a maior faixa contínua de Mata Atlântica do mundo, patrimônio preservado, cultura tradicional preservada, o nosso jeito de falar tá preservado, cara. Esse nível de preservação que o Vale do Ribeira tem está relacionado a quê? Está relacionado a 100 anos de isolamento geográfico que nós passamos. Né? Do fechamento do Porto de Iguape, com a abertura do canal do Valo Grande, o assoreamento daqui, até o surgimento da BR-116, foram 100 anos. 100 anos de isolamento. Então, beleza, 100 anos de isolamento que geraram todas essas potencialidades que nós temos. Alguém levou em consideração o impacto desse isolamento nas pessoas? O que faz a gente se perceber importante dentro desse contexto? Se a gente ouviu a vida inteira que nós estávamos no cu do mundo, que nós éramos pobres, que a gente é pobre, que a gente não... Foi isso que a gente ouviu a vida inteira. Então, como é que a gente cria os nossos jovens? Para eles irem embora. Eles querem ir embora. E aí, sabe qual é? Você vê um jovem de 16, 17 anos aqui da nossa região, o sonho da vida dele é ir embora. O sonho da vida dele é ir embora. Ele é pescador, ele mora num lugar onde o índice de violência é baixíssimo, onde não tem trânsito, onde se falta alguma coisa na sua casa, você vai na casa do dá uma xícara de açúcar, porque o caiçara é absolutamente solidário. Quer dizer, a gente vive nesse contexto, mas o sonho da vida dele é fazer um curso de vigia e trabalhar em porta de puteiro de periferia de cidade grande para ganhar a mesma coisa que ele ganharia se ele fosse pescador. Menos até, porque o custo de vida é muito maior. Quer dizer, mas o que é que desligou ele da sua realidade? O olhar que foi desenvolvido nele acerca da sua realidade. Ele não queria se dissociar de um lugar que fala que não tem emprego. Porra, não tem emprego na França hoje, gente. Claro. Não tem emprego na Espanha, não tem emprego em lugar nenhum. Aí você vai usar isso como desculpa para sair do seu lugar, sendo que você pega a Escola Santo Augusto, a Escola Bandeirantes, as grandes escolas da classe A, que vem para cá, para nossa região, para estudar história, geografia, fazer estudo de meio e tudo mais. Essa molecada, ela vem para cá, cara, eles gastam aproximadamente R$400 por dia, cada criança dessa. Me indique quantos jovens da nossa cidade se predispõem a ser um guia? A ser um guia de pesca, porque isso não entra na nossa cabeça. Mas sabe o que é, Carlos? A gente fala muito sobre isso daí. Quando você falou assim... O problema é que a gente tem que começar a fazer coisa, cara. É bater na mesa. Chega da questão de dizer, não, mas a prefeitura tem que fazer isso. Não, quem tem que fazer somos nós. Todos nós. Cara, se você pega quase que 100% da Câmara, quase que 100% de todas as câmaras do Vale do Ribeira, que são compostas por cidadãos do Vale do Ribeira, pensam e veem o Vale do Ribeira da mesma forma que foram criados. Isso. Eles também queriam ir embora, são frustrados, coitados, que não conseguiram ir embora. Mas... Isso é composto por gente frustrada. Isso.
Então, Infelizmente, nossas lideranças são frustradas. São e daí frustradas, reflete são o que a frustradas e sociedade ainda, porque nós somos a região mais... Não consegue perceber o que tem na mão, cara. E é um discurso de papagaio, né? Oi? É um discurso de papagaio. Só reproduz, só reproduz. E para ir além desse discurso, que eu queria fazer a pergunta seguinte para você aqui, cara. Eu vi que a sua questão administrativa é muito ligada ao banco de dados. Indicadores, né? Indicadores. Eu queria saber o seguinte, nós tivemos agora uma pandemia, Covid, certo? Mas ainda temos o Covid. Sim. E eu queria saber se vocês conseguiram analisar como que a Covid afetou a cultura. Foi impressionante, ver? Foi profundo. Eu acho que tem 2 aspectos que a gente pode tirar dessa história. Primeiro, a questão do impacto de fato. Né? Chega a ficar arrepiado. Assim, a forma como, do ponto de vista da dimensão econômica da cultura, que ainda está ligado àquela questão do grupo que toca no barzinho, que faz esse dia a dia da cultura, eles foram profundamente impactados. Mas por outro lado, a gente pode tomar 2 outras lições. Primeiro, a questão da forma como a cultura entrou na casa das pessoas durante o processo de pandemia. Tem gente que nem aguenta mais live, né? Exatamente. Porque foi impressionante como a população precisou disso para passar por esse processo. Então, gente que nunca tinha tido acesso a ver um show do Milton Nascimento, do Gil, Caetano e Elza, né, que sempre são as grandes estrelas da música, da arte desse país, de fato transformadores e tudo mais, né, com bagagem histórica. Quem tinha tido a possibilidade de assistir um show dessas pessoas, né? Por outro lado, os artistas da cidade mesmo, né? Muitos deles eram desconhecidos, se não conhecidos por aqueles que frequentavam aquele bar ou aquela churrascaria ou aquela né? E assim sucessivamente. Hoje a gente consegue perceber esse fluxo um pouco mais intenso. Aí a gente começa a entrar num outro desafio para o segmento de cultura durante a pandemia, que foi a Lei Aldir Blanc, né? Esse foi uma escola. Foi uma escola para gestão e uma escola para classe artística. A primeira vez que eu li algum material sobre a Lei Aldir Blanc, eu falei assim, isso daqui vai mexer nas bases da história. E vai mexer nas bases. Obviamente que a gente vai falar sobre isso, mas a gente pode começar com um exemplo. Quantos artistas você conhece? Artistas, aquele que toca, aquele que canta, aquele que atua, que trabalha com um produtor? Eu passo. Nenhum. São pouquíssimos. Os artistas, sobretudo aqui da nossa região, que entendem o papel do produtor. Na verdade, a gente pergunta agora. Eu trabalho para produzir e assim, não só para fazer o espetáculo, para realizar como executor, mas para produzir o espetáculo exatamente, em si, né? Exatamente. Você pega um artista, por exemplo, que consegue levantar uma grana para fazer um show, ele leva o banquinho, ele monta o som, ele leva o violão, ele vai afina as coisas e não sei o que lá, vai lá, busca água, leva não sei quem que vai tocar a bateria, pega o carro e vai não sei o que lá. Quando chega na hora do show, ele tá um bagaço. Se é que consegue cantar. Porque não entendeu a importância do papel do produtor. A primeira vez que eu li a Lei Aldir Blanc, eu falei, eu não tinha ideia do problemaço que a gente ia passar pela frente, mas eu falei assim, aqui eles vão entender a necessidade de um produtor para se produzir cultura de verdade. Porque o artista, ele tem que fazer a sua arte. E ele tem que entender que na vida dele tem que ter uma pessoa que vai cuidar de burocracia, que vai cuidar da correria, que vai cuidar do... É aí que você começa a aumentar o caldo da cultura. Porque a cadeia produtiva da cultura não é só o artista. Tem uma galera que está envolvida nesse... E aí
tanto a pandemia quanto a execução da Lei Aldir Blanc trouxeram isso à tona. Mas enfim, agora a pergunta Para e a gente vai... quem está assistindo a lei Aldir Blanc, né? Eu só não sei quem é o autor dela, você consegue me... Quem defendeu ela foi a Jandira Fegali, na Câmara Federal, que arrasou. Eu virei um fã. Jandira Fegali, Benedita da Silva, Jandira Fegali. É só essa galerinha que não gosta de uma briga. Do pessoal. Ela é foda. Para quem não conhece, então, a lei Aldir Blanc ela é uma lei de fomento a cultura e os fazedores de cultura, correto? Não é uma lei de fomento. Ela acaba servindo como fomento, mas é uma lei de emergência. Emergencial. É uma lei, ela tem caráter emergencial. Ela tem caráter emergencial. Carlinhos, você consegue me traçar um paralelo e me dizer quais são as principais diferenças da lei Aldir Blanc para extinta, diria assim? Existe ainda? Vigente? A Lei Rouanet? Não, são duas coisas completamente diferentes. Absolutamente distintas. Eu queria que você me traçasse um paralelo assim. A Lei Rouanet é uma lei que talvez tenha sido a lei mais injustiçada dos últimos anos, né? Porque a gente tem um presidente de merda nesse país, com perdão, não sei se pode falar isso, mas enfim, que usou como argumentação, e eles usam fake news, eles usam todas essas coisas, né, com relação à lei Rouanet, sem levar em consideração a cadeia produtiva da cultura, a forma como tem problemas na lei Rouanet, lógico que tem problemas na lei Rouanet, eu falo um deles. Um dos grandes questionamentos da lei Rouanet era a quem tinha acesso a ela, né? Todo mundo tem acesso à lei Exatamente, mas quando se acessava, né, os portais, a gente tinha grandes valores para pessoas que exerciam e já tinham grandes nomes. Meu camarada, né? eu vou falar e foi justamente esse tipo de pensamento que o nosso presidente bosta usou para fazer com que as pessoas continuassem se enganando ainda mais com relação a isso. E talvez seja um pequeno problema dentro da Lei Rouanet que precisa ser revisto, ser ajustado. É o seguinte, a Lei Rouanet não usa dinheiro direto do Estado. Ele usa dinheiro das empresas que iriam para impostos, né? IR, sobretudo, né? Uhum. Então, o que acontece? Você apresenta um projeto para o Ministério, eles têm a comissão da Rouanet que analisa, o projeto é aprovado, tá certo? O projeto sendo aprovado, você recebe um voucher e você vai sair atrás da captação de recursos. Você vai chegar nas empresas e vai falar, eu tenho um projeto assim, aprovado pela Lei Rouanet, se você investir no meu projeto, até X% do seu IR, né, vai ser abatido daqui, ou seja, o cara ele vai deixar de colocar dinheiro no governo para colocar dinheiro no seu projeto e associar o nome dele a um projeto cultural. Perfeito, ideia ótima. Só que aí você coloca o seu projeto, seu nome, me desculpe, Leandro coloca o projeto lá, Leandro de Iguape, da Escola da Capo, coloca o projetinho lá na Lei Rouanet, só que Maria Bethânia também tem projeto lá na Lei Rouanet. O seu foi aprovado, o dela também foi aprovado. Aí vocês saem à caça do investidor para o seu projeto. Você vai chegar lá Eu apoio a Maria Bethânia. Você vai lá na Petrobras, né, e vai citar, tá aqui, ó, tem o projeto do Leandro da Capo e tem esse projeto da Maria Bethânia. Aonde Vocês você não sabem acha que estão que perdendo. esse investidor vai ter mais projeção do nome da empresa dele? Obviamente que eu. Né? É no projeto da Bethânia, né, cara? Então, é lógico que vão haver essas discrepâncias. Mas ainda não existe um dispositivo que diferencie você como artista da Maria Bethânia como artista. Né? Então essas questões elas precisam ser. Só que, primeiro, não é dinheiro de investimento direto, é dinheiro de empresa, todos os projetos que foram. Assim, eu não sou um grande crítico, acho que até a gente precisa estudar acerca das coisas para poder ter argumento para falar sobre isso. Mas eu acho que quando a gente fala de dinheiro de imposto, a gente fala de dinheiro
que seria... É público indireto. Indireto. Não, sim, direto. Ainda Não capitalizado, né? Ah, Mas assim, mas quando você não fala de recursos captados, enfim. Vamos lá. Sabe o que eu acho? Acho que você falou uma coisa que é essencial. Lá atrás, produtor. O que acontece? Se o produtor leva o... Não é verdade isso daí? Se o produtor leva o projeto adiante, ele vai levar com todos os parâmetros que vai chegar muitas vezes lá e a pessoa vai pensar assim, pô, que legal isso daqui. Parece até o da Maria Bethânia. É Não é isso daí? aí que o artista... Porque você acha que é a Maria Bethânia que vai saindo de porta em porta? Não. A Maria Bethânia já sacou que precisa de uma produção. alguém. Aliás, há Exato. bastante gente. Há bastante tempo. Aliás, o próprio projeto não foi ela que escreveu. Foi um produtor. Né? Que vê a Maria Bethânia como uma possibilidade dele fazer captação de recurso para o projeto dele. É isso que os artistas têm que fazer. É isso. E a lei Aldir Blanc, ela tinha que ser usada pelos gestores não como só um processo de salvamento, mas o exercício do artista perceber a escrita, a importância de se formalizar, a importância de escrever um projeto, a importância da captação de recurso, porque a lei Aldir Blanc, ela abriu a porta para muitos artistas saírem, pelo menos foi isso que eu fiz em registro, eu e minha equipe. O mecanismo de captação de incrível recursos que eu tenho lá. funcionou igual o da Lei Rouanet ou não? Foram recursos diretos? A verba da lei Da lei Aldir Aldir Blanc? Blanc. Não, gente, a verba da lei Aldir Blanc é o seguinte: existe o Ministério da Cultura, o extinto Ministério da Cultura, né? É algo que a gente tem que registrar também, que este governo que aí está extinguiu um ministério que gera mais de 3% do PIB brasileiro, né? Está extinto, enfim, mas o Ministério da Cultura tinha um Fundo Nacional de Cultura. O Fundo Nacional de Cultura, ele é alimentado por lei todos os anos. O orçamento destina uma parte do orçamento, um recurso para o Fundo Nacional de Cultura. Desde da época do governo Dilma, desde do momento que estava ali estabelecido o golpe e tal, a saída da Dilma se deu. O Temer que entrou, a primeira coisa que ele fez foi tentar fechar o Ministério da Cultura. Eu não sei se vocês lembram, a pressão veio em cima e tal, ele voltou. Só que desde aquele momento nunca mais foi tocado no dinheiro do Fundo Nacional de Cultura. Isso foi 1 ano, 2 anos, 3 anos. O Bozo entrou e não sei o que lá e tudo continua. Até que um dia a Jandira Fegali, a Benedita da Silva, uma galera falou assim: existem 5 bilhões de reais no Fundo Nacional de Cultura, vocês não vão fazer nada com esse dinheiro? A classe artística sendo dizimada pela pandemia, vocês não vão fazer nada com esse dinheiro? E aí elas começaram. Na verdade, são 3 bilhões, né? Eles pegaram os 3 bilhões do Ministério, propuseram uma lei de uso desses recursos, que acabou tendo o nome de Lei Aldir Blanc. Eles conseguiram apoiar na Câmara, passou, foi para o Senado, passou, foi para o nosso amigo, ele sancionou, e aí levou quase 3 meses da sanção até a regulamentação dela, levou quase 3 meses. E aí chegou na nossa mão a regulamentação, né? A regulamentação que Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Por que você acredita que todo desgoverno aponta sempre para destruição da questão cultural? Porque nós somos um problema. Nós somos um problema para quem quer dominar. Nós somos um problema. A gente não se dobra, né, cara? Calar a boca da classe artística é um problema sério, né? E é uma classe que ela está estabelecida no âmbito da transformação humana, da criação do pensamento. Então, se você apaga a possibilidade da diversidade e criação do pensamento, você cria os robozinhos que são o melhor tipo de cidadão para gente como essa que quer dominar e tudo mais. Né? Eu queria saber antes de a gente continuar aqui, eu queria saber da produção, quantas pessoas a gente tem assistindo a gente aí? Tem esse dado? Nossa, tão bem. Tá bom. Vamos lá. Tem perguntas aí?
Elogios? Que bom. Então tá bom, né? O pessoal tá curtindo. Assim, sabe, até a proposta da gente aqui, Carlos, é uma proposta assim, durante a semana ela vai continuando passando, a gente tem atingido uma média real e a gente tem amplo crescimento. Tipo, para nós, assim, o importante não é só a live tá sendo aí predisposta, né? Porque até... E mais assim... A veiculação, né? Outra coisa também importante, esse daqui é o nosso... Tá, as vésperas do Natal, né? Tem muita gente envolvida em preparativos e coisas. Não, cara, pra mim é importante você estar falando sobre isso e bater um papo. É sempre bem-vindo, cara. Pra mim é mais importante sempre... isso daí. E usando essa ideia de lei, que eu acho que ainda que eu queria falar sobre uma lei municipal. Certo? Sabe que Iguapense adora carnaval. Né? E tem uma lei aqui do carnaval, você sabe qual é já? A lei das marchinhas de carnaval. Foi eu que fiz gente, lá atrás. É isso daí, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso daí. Qual o seu problema com chiclete com banana? Porque assim, o que eu vejo é que o reflexo disso mudou muito mesmo do carnaval da gente. Eu sei que mudou. Né? Eu sei e eu queria que você falasse um pouco como que foi esse momento, se você, né, faz um tempinho já. Eu vou falar o seguinte, eu acompanho o carnaval, eu sou do tipo que gosta da coisa também, né? Então, eu lembro quando eu era pequeno, eu era de uma igreja evangélica, né? Eu sou de família evangélica, minha família materna é evangélica. E eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 7 anos. Meu pai é católico, então, e meu pai era de um bloco daqui de Iguape chamado Chaleira, que eles faziam uns carros muito legais do Chaleira. Era do bloco do Chaleira. E uma vez, cara, o bloco do Chaleira foi fazer um helicóptero. Era um helicóptero que girava a hélice em cima e tal. E eles começaram a construir lá onde era o antigo Magnânimo, que eu acho que nem é mais Magnânimo, enfim, era lá um galpão, ficava naquele terreno, e eles foram fazer. E aí eu comecei a acompanhar meu pai e ajudar lá, passava cola no coisa, era tudo empapelado, feito de bambu, empapelado e tal, faziam carros incríveis do Chaleiro. E aí a minha professora da escola dominical foi em casa um dia, né? Eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos, falando que para pegar meu nome para ir pro retiro do carnaval. Legal, né? E aí nunca mais eu fui para a igreja. E aí nunca mais eu fui para a igreja. Então eu sou desses. Sou desses. E aí, cara, mas eu não consigo perceber o carnaval do ponto de vista da gestão pública. Vocês que vão lá na rua e pulam, aí tá a questão da diversão. Ok? O carnaval tem esse papel? Tem. Ele é só isso? Não. Eu preciso, do ponto de vista da gestão pública, eu preciso fazer com que as pessoas se divirtam, eu preciso fazer com que os hotéis fiquem lotados e eu preciso fazer com que essas pessoas gastem aqui. Quando você estabelece um formato de carnaval que atrai moleque, que atrai molecada, que atrai moleque de 13, 14, 15, 16, 17 anos, me diga quanto essas pessoas levam na carteira. Exato. Esse é o reflexo que eu vou falar. Precisa falar mais alguma coisa? Então é isso, cara. É isso. Se a gente está trabalhando na gestão pública e você tem respeito pelo que você faz e você sabe que aquilo tende a crescer, a única forma é você ter uma estratégia, por mais que as pessoas não entendam, porque tem um monte de gente que às vezes não vai entender, né? Lógico. A gente, quando tem tempo para explicar, a gente senta e explica. Quando não tem tempo, é o estilo Carlinhos de Cira, eu vou igual um trator. E não adianta, cara. Eu tenho que pensar no público que eu quero. O público que eu quero tem que ser um público que tenha dinheiro no bolso. Então, é a eles que eu tenho que fazer. Uma estratégia. Mas é lógico que eu acordei, eu quero proibir axé e funk, eu quero ter marchinha, porque eu não gosto disso. Cara, eu danço até o chão. Mas quem gosta de axé... É horrível. Eu quero uma pessoa que venha para o Carnaval de Iguape, que se hospede no hotel, que coma num restaurante, que estacione no estacionamento, que trate bem a cidade, que durante o dia vá visitar o museu, vá visitar isso, vá visitar aquilo, blá, blá, blá. Então eu tenho que fazer um carnaval para esse cara. Acho que foi um pensamento também, não vou dizer que parecido, né? A questão do fechamento da arena de eventos na Ilha Comprida, acho que foi Frajola, né? Que fez um questionamento acerca disso, que ele falou que o ideal seria que fosse a arena de eventos da Ilha Comprida fosse fechada, até para que os vendedores que estavam lá dentro da arena, eles conseguissem vender e conseguissem
imputar um preço dentro do produto que eles estavam ali vendendo e não deixar uma coisa tão aberta para que não se ganhasse dinheiro, né? Porque as pessoas entram com coolers, compram no mercado, entram com coolers e acabam não consumindo, né? Então as pessoas que vendem, que têm a licença para estar vendendo na praia, acabam sendo prejudicadas. Enfim, foi mais ou menos isso, né, que aconteceu. Então as pessoas... Seja lá qual for a estratégia, o que acontece é que tem que haver uma estratégia. Não pode ser apenas... A estratégia está diretamente ligada à respeitabilidade do segmento. O gasto do dinheiro público. O último carnaval que eu dirigi aqui em Iguape, foi em 2012. Cara, eu vou falar uma coisa para você. Foi o melhor carnaval que eu já vi na minha vida. E não era porque eu só estava dirigindo. Porque eu estar dirigindo o carnaval é uma coisa. Eu estava dirigindo o carnaval, o Eduardo estava na segurança, fulano estava com som e luz, ciclano estava com não sei quem. Eu contei com as melhores pessoas, a gente conseguiu fazer um carnaval que eu lembro que na época, depois quando eu fui embora para Registro, e que a gente começou a reverter o fluxo de saída da cidade, porque em Registro o meu desafio era outro. O meu desafio não era atrair pessoas. O meu desafio era reverter o ciclo de saída. Todo mundo de Registro passava o carnaval em Iguape, graças a Deus, porque era eu que produzia, passava o carnaval em Iguape, Ilha Comprida e Cananéia. Você imaginou? Pessoal, vem pra Iguape. Quando eu fui dirigir lá, a ideia era justamente reverter o fluxo. O cara, ao invés de... Se é que ele vinha para Iguape, para Cananéia ou para Ilha Comprida, que ele viesse passar um dia, 2, mas voltasse. Esse cara não sabe o que ele quer, né? Porque aí, cara, é o meu trabalho. Eu tinha que lotar o supermercado lá, eu tinha que lotar os bares e restaurantes de lá, né? A ponto de, no último carnaval, a gente ter um fluxo de público de quase 50 mil pessoas. Isso é um fato, para Registro, é um fato bem diferenciado. Tem um evento agora no Natal também, não tem? Então, tinha. A própria pandemia, esse é um outro evento, né? Mas esse foi um evento também de visibilidade. A parada foi um evento de grande visibilidade. Eu acho que tem alguém neste momento postando a parada online que a gente gravou aí nos últimos dias, tá entrando no ar daqui a pouquinho, né? E já chorei um monte antes de vir para cá, porque eu recebi o vídeo para eu fazer as últimas análises um pouco antes de vir para cá, e aí quase que eu vim para cá com a cara inchada de chorar, porque foi eu choro pra caralho também, né? Eu choro em comercial de margarina, então é uma merda. Comercial do Bradesco, todo mundo já chorou do vagalume. Tá foda aquele comercial, pessoal. Mensagem subliminar, né? Não, tiveram um dia ruim. É foda. Então, o poder da arte, né, cara? Quem fez aquilo foi um puta de um publicitário, foi um puta, quer dizer, aquilo é cultura, né, cara? E a cultura é usada para quê, né? Para a questão econômica, né? Ele está vendendo, ele está usando a cadeia produtiva da cultura para vender o trabalho deles, enfim. Mas a parada de Natal foi um outro, Thiago, foi um outro case, cara, que isso já está escrito, já está desenhadinho, e eu estou agora compilando números e tudo mais, mas o Gilson chegou para mim e falou: Carlinhos, a gente precisa de um momento de Natal. Né? Não sei o que, vamos fazer uma casinha do Papai Noel na praça, vamos fazer a chegada do Papai Noel, enfim, alguma coisa tinha que ser feita, mas levando em consideração, do ponto de vista do Gilson naquele momento, única e exclusivamente a questão do entretenimento, né? Na hora que a gente sentou para desenhar o projeto, eu e a minha equipe, Camila, Maurícia, a gente que está comigo desde o primeiro momento, a gente começou a pensar na possibilidade de criar uma ação de entretenimento, mas que fosse diferenciada a ponto de atrair pessoas. Aí você começa novamente a trabalhar a questão da dimensão econômica da cultura. Quantas pessoas a gente vai atrair? Quantos ambulantes a gente vai pôr para trabalhar na área? Que horário isso vai ser para que as pessoas que venham de fora assistir cheguem antes para fazer compra nas lojas, né? E aí você consegue desenhar um evento que no ano passado atraiu 10 mil pessoas por noite, foi a análise da própria Polícia Militar, 10 mil pessoas por noite,
E você terminava a parada de Natal, qualquer um que tenha ido e qualquer um que esteja me ouvindo sabe disso, não tem o menor problema com isso. Terminava a parada de Natal. Se você tentasse comer em algum restaurante da cidade, você não conseguia. Quando a gente viu aquilo acontecer no primeiro ano, eu falei, opa, é nessa direção que a gente vai. E aí a gente começou a dar mais ênfase para divulgação, a pensar a estrutura da parada com um pouco mais de tempo e a atender a um processo de inclusão, trazer os alunos, que a gente estava aumentando o processo de formação, trazer os alunos e a parada como sendo o resultado do trabalho de formação do ano. Então, a galera que estudava com a gente balé durante o ano inteiro, o espetáculo de final de ano era a parada de Natal. E aí a gente começou, a gente terminou, o ano passado, Thiago, não sei se você chegou a assistir alguma parada, o elenco teve quase 600 pessoas. Uau. Da primeira ala até o final da parada, num desfile de quase 2 horas ininterruptas de Cara, gente. como se fosse né? a mangueira... Da primeira até o final, tudo coreografado. Tudo coreografado, sem uma única ala sem ser coreografado. Eu queria perguntar uma coisa para você. Uau. Antes do seu trabalho existia isso? Nunca. Não? Nunca, Então eu queria falar nem uma coisa sabia. para você que está assistindo aí. Veja que lá no começo a gente falou sobre as pessoas que pegam e saem daqui porque isso daqui não tem nada. Tem isso um pensamento recorrente, não é, Carlos? Não, tem que ir embora de Iguape, tem que ir embora do Vale do Ribeira, porque aqui não tem nada. Quando não tem, existe a oportunidade para a gente criar e fazer. Não é isso que você pensa? Então as melhores pessoas que eu conheço, e eu incluo você nesse ponto, quando a gente veio e falou, eu falei, as pessoas que veem isso como oportunidade. Veem o que não tem nada como oportunidade para ser feito. E os que já, e onde já tem, para ser ainda melhorado. Viu? Mas a gente vai avançar um pouquinho mais. Eu queria aqui. também perguntar, eu vejo que você fala com bastante, eu acho que não poderia ser diferente, com bastante carinho do prefeito Gilson, né? E a gente vai ter uma mudança de gestão agora. E aí? O que o futuro lhe reserva? Então, cara, Ou melhor, eu o que não você sei. projeta? Porque senão vai ficar Deus dará, né? Vamos pensar assim, o que você pensa para... Você pode adiantar se você vai continuar à frente da direção de... Na gestão Como é que vai pública ser? lá de registro, não. Não ficarei. Eu acho que tem umas coisas, quando a gente atinge uma determinada idade, né? E que a gente precisa parar e pensar melhor. Eu não posso ficar o resto da vida dentro da gestão pública falando para você que você tem que empreender a partir da ação cultural. Como é que fica o processo de gestão nisso? Como é que fica a questão da produção nisso? Como é que fica tantos outros aspectos? Então, eu acho que, neste momento, houve um alinhamento de astros, né? O primeiro, que vocês conhecem o meu jeito de ser. Tem gente que me adora, tem gente que me detesta, porque eu não tenho o menor problema de mandar ninguém tomar no cu, né? Então não tenho mesmo, né? Sou desses, né? Sinceridade, ela então uma verdade, eu vou falar uma coisa para você. Eu trabalhei com alguns prefeitos aqui em Iguape, fui para outros lugares, e todos com os quais eu trabalhei continuam sendo meus amigos. E vão ser meus amigos para sempre. Qualquer um que tenha dado a oportunidade de realizar sonho, porque o que eu faço, eu tratei disso até uma época, porque eu me sentia culpado de receber por fazer aquilo que eu mais amo fazer. Como é que você ganha porque você vê todo mundo, tem que trabalhar, que não sei o que, reclamando de... Você gostava de... Eu gostava não, é o que me mantém vivo, cara. Eu tava conversando esses dias com o Rodolfo, né? Ele falava assim, a gente só trabalha, cara, a gente só trabalha, de manhã, à tarde, à noite, a gente Só para registrar, o Rodolfo tá ali balançando a gente só trabalha, a gente só trabalha. E é uma sensação, Thiago, que se você pegar minha rede social, eu sou tão fissurado naquilo que eu trabalho. Se você pegar meu Facebook agora e pode procurar no meu Facebook se tem alguma foto minha na praia, comendo, tomando cerveja, pulando... Não tem, cara. Só tem trabalhando. Eu sou um workaholic que eu tenho vergonha de postar momentos de lazer e me sinto culpado. Falo assim, olha aquele ali,
A cultura é cheia de problema, o cara tá sargando a bunda na praia. O meu nível de compromisso com o meu trabalho, e eu preciso resolver isso. Eu preciso resolver isso. Eu preciso resolver isso. Então eu acho que tem alguns aspectos assim. Eu já tive tempo suficiente de criar know-how. Quem é Carlinhos? Carlinhos tem um livro publicado, Carlinhos é palestrante de história, Carlinhos é formado em história cultural, Carlinhos palestra sobre educação patrimonial, desenvolve projetos de educação patrimonial. Quando é que eu vou pensar em transformar isso num negócio? Quando é que eu vou quando é que eu vou pensar em empreender a partir daquilo que eu sei e o que é o meu discurso? Eu falo isso o tempo inteiro. Para ator, para artista, empreenda. Então, cara, eu acho que começa a surgir um Carlinhos. Eu acho. Teremos uma nova fase, então. Eu acho. Eu acho, sinceramente, cara, eu acho mesmo. Eu não vou conseguir me dissociar da gestão pública, porque eu acho que não tem nenhuma outra possibilidade de a gente atingir a vida de tantas pessoas. Sou grato a todos os gestores que me deram a oportunidade, e eu ressaltaria alguns, assim, sabe? Tipo, Dona Bete, aqui de Iguape, Ariovaldo. Você tem saudades dessa época? Senhor, eu amo Iguape. Meu bom Jesus de Iguape, né? Eu amo esse lugar. É verdade. Nós tivemos uma perda muito importante, né? Acho que marcou, né? Não só a nós, né? Aqui da escola, do EFATO, né, que foi o falecimento do Jean de Martins, né, que Jean, você tem para falar dele, né? Você fogo, né? Já queridaço, né? Vamos lá, tio. Vamos seguir adiante aqui, senão a gente vai começar a chorar. Depois eu queria só abrir um parênteses e falar do Carlinhos, professor universitário também. o Carlinhos, professor A universitário. oportunidade de viver ao mesmo tempo ali na faculdade, ele mandando uma aula de religião afro-brasileira, uma coisa Exatamente. Não, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Carlinhos, professor universitário, como que foi a experiência e tal, o que você ganhou. Cara, você... falei sobre isso hoje. Eu comecei a construir esse olhar acerca da ação cultural de maneira regionalizada, Thiago, através da minha experiência da Unisep. Eu comecei a dar aula no curso de História, e aí começaram a me chamar para outros cursos também. Então eu pegava sempre prática do ensino de História e Geografia para as licenciaturas de Pedagogia e Letras e tal. E eu comecei a pegar todos os últimos anos e eu falava sobre relações étnico-raciais em ambiente escolar. História da cultura afro-brasileira, né? E aí eu comecei a ter alunos, cara, que iam de Barra do Turvo à Ilha Comprida, né? De Itariri a Cananéia, né? Assim, eu comecei a ter alunos do Vale do Ribeira todo. E sabe qual é o perfil do Vale do Ribeira, do jovem do Vale do Ribeira? É único. É o mesmo. Tiago, o que um jovem de 16 anos pensa da sua vida e do seu meio aqui em Iguape, mesmo estando rodeado de rio, praia, cachoeira, montanha e tudo isso que envolve a vida aqui, é o mesmo pensamento de um menino que mora em Poranga, por exemplo, que tem cachoeira, montanha, corredeira. Ele pensa a mesma coisa sobre quem ele é e sobre o lugar que ele vive, né? As pessoas foram tão, ao longo desses 100 anos, elas foram tão sendo colocadas numa caixinha, né? E ouvindo aquela coisa do IDH baixo, da pobreza, não sei o que, blá, 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 até a hora que a gente consegue perceber, e a própria faculdade, a própria universidade me mostrou isso, e eu comecei a usar isso em sala de aula, inclusive como argumento, para transformar esse olhar,
acho que talvez tenha sido a minha maior contribuição como professor, né? Eu falava muito com ele sobre essa ressignificação do olhar, né? Acerca do espaço, né? Quando a gente começou a trabalhar, Freire falava isso o tempo inteiro, né? Sim. Porque você pega um aluno que mora numa comunidade tradicional caiçara, e aí você vai lá, vai alfabetizar, e o C é de Castelo. Que aluno de uma comunidade tradicional caiçara já viu um castelo, para você relacionar aquilo que você está aprendendo com a prática do processo. Por que a porra do C não é de canoa? Né? Então, ou seja, quando você consegue relacionar aquilo que você está ensinando com a vida prática da pessoa, é que a assimilação se dá de fato. Eu falei, que beleza, então vamos falar do Vale do Ribeira. Então, em meio a tudo isso, a gente falava da questão da condição do negro nesse país, falava da história da África, mas a gente falava isso no contexto do Vale do Ribeira. Você entra numa sala de aula no Vale do Ribeira, que em qualquer escola, e você vai falar sobre as relações estabelecidas no Brasil colônia, escravidão, por exemplo, falam para você de Zumbi dos Palmares, do Quilombo dos Palmares. Cara, eu só fui conhecer o Quilombo de Ivapurunduva depois que eu fui para a universidade. E que beleza. Ninguém me falou sobre o Quilombo de Ivapurunduva em sala de aula. Ninguém me falou que tinham 25 comunidades tradicionais quilombolas nesta região na nossa cara, que são resultados de um processo histórico que está ligado ao ciclo do ouro, ao ciclo do arroz, a abertura do canal do Valo Grande, a nossa história, cara. Então, a gente leva para dentro da sala de aula mitologia grega, e a gente não fala das histórias do lugar que a gente das histórias do lugar que a gente vive. Exato. Então ali na Unisep eu tive essa oportunidade de começar a transformar e começar a experienciar isso. Até um dia que eu comecei a trabalhar com os alunos na perspectiva deles usarem referências regionais para aulas de história antiga. E aí um grupo que eu não vou esquecer nunca na minha vida, né? Um grupo de uma determinada sala, eles pegaram, desenharam, pintaram num tecido, né? No chão, o Rio Ribeira e as cidades que margeiam o Rio Ribeira e o Rio Nilo, né? E todas as cidades do Império egípcio, né? E começaram a mostrar como a questão das cheias do Nilo eram importantes para a produção dos grãos, as cheias do Rio Ribeira importantes para a produção do arroz, o surgimento das cidades às margens do coisa. Falei, vocês estão sacando que é possível a gente estudar história antiga, é possível a gente falar do Egito, mas a gente traçar um paralelo com aquilo que a gente vive e tal. Cara, a faculdade, eu acho que eu aprendi mais na faculdade do que ensinei, mas foi lá que eu comecei a perceber com mais profundidade essa questão de que é possível a gente ressignificar o olhar. Né? Isso de aprender também é freiriano, né? Também é freiriano, se a troca não rolar... Insira a pessoa na cultura dele, vamos fazer ele aprender... Ninguém ensina ninguém nessa porra, a gente troca. Mas você vai estar ali falando coisas e ele vai estar falando coisas para você que você também vai aprender. Então, cara, eu também... A mesma coisa que você falou com relação à lei injustiçada, eu deixo aqui, eu também tive que estudar bastante sobre Paulo Freire e, tipo, muito injustiçado, de novo, porque o pessoal não conhece, não sabe o que é, e muitas vezes fala, não, porque foi Paulo Freire que acabou com a do cara. Ele é a base da educação francesa. A Europa bebe na fonte de Paulo Freire e a gente vira as costas. Né? Às vezes existe muita coisa coisa mal executada com relação à educação. Mas assim, tipo, Paulo Freire é a filosofia da educação. E é isso que tem que ser levado em consideração. Execução da educação é outra coisa. É outra verdade. Mas, vamos lá. Não, pode falar. Acho que quando a gente fala você falou de história, né? A gente traz mitologia, mas não traz a nossa própria história, né? Você tem um livro, né? Tem. E esse livro, escritor, né? Cara, tem uma história que me marcou desse livro aqui e foi quando... Nossa, não vamos falar de idade aqui agora, né? Você recebeu ele na escola? Na escola, Carlinhos.
E você foi lá e você contou essa história pra gente lá. Que história é essa que Portugal teve um representante lá iguapense? Teve um Conta pra gente presidente um pouquinho. português, um presidente de Portugal era daqui, na verdade. Ele chegou a ser mais de uma vez, inclusive. E chegou a ser mais de uma vez. Na verdade, essa relação ela se estabelece também no âmbito da presença de Portugal aqui, né? Você pega o vice-consulado português, estava estabelecido aqui em Iguape durante um longo período. O surgimento desse livro, tem a questão do presidente e tudo mais, mas o surgimento desse livro, que eu tenho tanto orgulho dele, e eu não me considero, se vocês prestaram atenção, eu não me considero o autor, eu coloco Organizador, isso era uma coisa que eu ia... porque tanta gente foi importante para que isso acontecesse. Ele não teria acontecido se já não tivesse os trabalhos de Roberto Fortes, os trabalhos do professor Paulinho Fortes, que foi meu professor na faculdade e conseguiu fazer a gente se encantar cada vez mais com isso. Maria Cristina Scatamáquia, diversas pessoas que me antecederam, deixaram muito material para que isso fosse organizado. O meu papel dentro desse processo, obviamente, era adaptar a leitura para o público que eu ia chegar, transformar num material que visualmente também chamasse a atenção das crianças e que, a partir daí, ele oferecesse subsídios para que materiais didáticos fossem desenvolvidos em sala de aula para trabalhar a história da cidade. Isso chama-se educação patrimonial. Acho que teria muito mais conteúdo para colocar se fosse imagine, muita coisa. Muito mais coisas. E você acha que ele foi explorado o suficiente? Ele ainda é explorado. Você acha que a forma como ele poderia ser mais explorado? Não. Eu tive exemplos. Wagner, tem uma coisa assim. Tem gente que faz o que ama, né? E a esses, alguns nem sabem que estão fazendo o que amam e fazem com tanta intensidade e ainda acham que não amam, mas amam, né? E tem uns que fazem porque algum caminho aconteceu e levou as pessoas a estarem fazendo aquilo. E ao fazer aquilo, elas vão ficando infelizes, né? E a infelicidade dificulta bastante o trabalho. É um saco você trabalhar com gente infeliz, né? Então isso é um problema sério, né? Agora, tem pessoas, cara, que pegam um material como esse daqui, que eu acabei transformando depois num outro material, mas foi um projeto de uma professora, que eu não vou lembrar o nome dela agora, é um pecado, mas foi uma professora daquele colégio que era o antigo Eulálio, Benedito Rosa, né? Mas foi uma professora de lá. Quando a gente distribuiu isso, né? Do mesmo jeito que eu fui lá na sua escola falar sobre isso e tal, eu fui em todas as escolas, né? E falei com muitos professores e diretores sobre a questão da prática do uso. Teve uma professora que pegou esse material, começou a trabalhar com ele em sala de aula, do mesmo jeito que teve professor, eu vou contar, mas no dia que eu fui chamado lá na escola para ver o trabalho, eu achava que isso era uma coisa, e aí depois eu vi que isso era algo infinitamente maior. E ele não estava relacionado só ao meu trabalho de organizar esse material. Ele estava relacionado ao trabalho de quem aplicaria esse material, né? De quem chegaria no público que a gente quer. Mas tem essa professora daqui de Iguape, eu vou lembrar o nome dela, vou tentar lembrar até o final da nossa fala, mas ela fez o seguinte, ela pediu para os alunos trazerem fotos antigas de Iguape para casa, para a sala de aula. Peçam para a mãe, para a avó, para o tio, para a tia, não sei o que lá, e tragam fotos antigas da cidade, né? Não de família, mas que tenha a cidade, a praça, não sei o que, blá, 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 blá. Os alunos começaram a trazer as fotos, ela selecionou 12 fotos, né? Dentre as fotos que eles trouxeram. A maioria delas final
final do século XIX, começo do século XX, né? Os primeiros 30 anos do século XX, tinha fotos até de 1930 aproximadamente, no conjunto que ela selecionou. E aí o que ela fez com os alunos? Ela pegou uma máquina fotográfica e ela foi nos lugares que tinham nas fotos e fotografou o mesmo ângulo atualmente. Caraca, que lindo. E ela fez com os alunos um jogo da memória de tempos diferentes. Você virava Uma, daí eu olhava atual. e aí olhava atual. E ela trabalhava com os alunos a transformação que os lugares têm, como as pessoas transformam o seu espaço, como que os espaços existem, né, mudam alguma qualidade e que o olhar da... tem que E se não é por acaso essa que o olhar- professora... E se que o olhar das chegar, pessoas... se e que chegar o olhar- essa professora que teve essa sensibilidade de fazer essa atividade, Você que vai ela falar, entra em contato você vai conosco, falar que uma mulher dessa não ama Putz, é o que incrível. faz? Você vai falar que o fato disso daqui ter despertado nela a possibilidade de desenvolver um projeto como esse com os alunos, isso não tem importância? Isso daqui é uma das coisas que eu mais me orgulho na vida. lindo. Desde o primeiro ano que eu fui para registro, a gente trabalha, eu trabalhei na perspectiva de escrever um mesmo material sobre registro. Tenho muita coisa juntada lá, vamos ver se acaba se transformando Eu queria contar nisso. um uso que eu não sei se você sabe sobre isso, sobre esse livro seu. Só que eu também entrei em sala de aula, por exemplo, que a professora deixou os alunos recortarem todas as figurinhas, colar na capa da apostila, entendeu? Então tem de tudo, tipo. Carlinhos, deixa eu falar pra você. Um uso que talvez você não saiba sobre esse livro aí. Tem as seletivas, os processos seletivos de Iguape, os concursos, que não tem concurso, mas né, logo vai abrir. E daí assim, nos processos seletivos e nos concursos que tem aqui, abertos aqui em Iguape, o seu livro é muito usado para a pessoa estudar. Tá porque no cai conteúdo, perguntas né, sobre programa. Iguape e cai perguntas especificamente desse livro, cara. É mesmo, cara? Então eu tô falando pra você de um uso que assim, porque assim, até queria agradecer a pessoa que nos deu, que nos Cedeu, emprestou o livro pra gente. Quem puder me doar um livro desse, porque assim, Casa de Ferreira, Carlinhos Espeto de vai Pau, autografar. as pessoas, vai, Fazer eu uma não tarde de tenho, autógrafo, eu só. não tenho. Tá esgotado, O que eu tenho se em acha PDF, mais- O que eu tenho em PDF, mas eu não tenho um livro desse. Mas queria fazer uma pergunta Aliás, já. o Rodolfo esses dias tentou comprar no Mercado Livre um também, né? R$29,99. Tem no mercado? Mais o frete. 29,90. Americanas tem? Americanas e Mercado Livre. que eu vi Consegui lá. nas Americanas por quanto? Do 40, né? Acho que E 40 depois, se reais você nas puder Americanas. passar pra gente em PDF, PDF, a eu pedi gente pra ele em disponibiliza PDF. também, né? Pô, é sacanagem, né? A gente vai vender Deixa pro povo. eu fazer uma pergunta pra você. Vai Tem a revender em ver- PDF. Tem a ver com o mito de Iguapense. Tá bom? Legal isso aí. Não, mas essa daqui não é. Não é Essa eu ainda? quero que você fale sobre isso daí, pergunta pra ele depois. Uma coisa história que eu não conheço, mas essa eu conheço. Cara, religiosidade. Religiosidade. Cachoeira do Guilherme. Cachoeira do Guilherme foi uma das experiências religiosas mais incríveis que eu já tive na minha vida. E eu já tomei o Daime lá em Rio Branco, no Acre. Então pra você ter uma ideia. Eu já fui para Rio Branco tomar o Daime. Oi? Já tomou aqui? Aqui Ayahuasca. em Canané, a ayahuasca eu tomei aqui. Céu. Então, mas eu já fui lá em Rio Branco, no Acre. É legal, no O legítimo, né? Mas é a uma das Cachoeira do coisas Guilherme. mais. fala, Mas braço a no Cachoeira chão. do Guilherme foi uma coisa impressionante, cara. Foi uma coisa Como que é o impressionante. ritual lá? Você lembra? Cara, eu lembro, eu consegui 3 anos, né? E depois, o primeiro ano que eu fui foi o último ano que seu Sátiro estava vivo, né? Depois seu Sátiro morreu, que era a pessoa que criou aquela religião, né? Porque aquilo é uma religião, Isso. é uma religião específica É uma daquele religião lugar. iguapense, gente? É uma religião Não. iguapense. Por isso que eu perguntei. Era impressionante. Ela mesclava o catolicismo com a pagelança E até e pontos também da espiritualidade. tinha a questão kardecista muito presente É também ali, sincrética, totalmente sincrética, e a gente conseguia ao longo de todo o ritual perceber essas nuances assim. Um dos momentos mais lindos de lá era o Pai Nosso, cara, o Pai Nosso cantado com rabeca e viola.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino. Cara, eles tocando rabeca, tocando viola e cantando o Pai Nosso, cara. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? E aí tem todo o ritual acontecia, né, lá dentro do espaço, e depois eles iam para a fogueira, né, aonde eles pegavam, era a festa de São João, né, então eles pegavam a fogueira, depois que ela caía inteira, eles tiravam os troncos e espalhavam no terreiro, assim, né, na frente do lugar lá. Espalhava a brasa, cara, e eles começavam a andar em cima da brasa. Eles faziam uma cruz, andavam assim, davam a volta e passavam aqui. Senhores e senhoras descalços, né, com 60, 50, 80 anos, passando na brasa enquanto se cantava e tal. Eu falei, primeiro eu peguei e arranquei o sapato do pé, assim. Arranquei o sapato do pé, puxei a calça aqui em cima e fiquei ali, né, na beira. Eu falei, não é possível que eu vim aqui, não vou fazer essa porra. E aí ali, né, tal. Aí daqui a pouco pegou e parou uma menina, que na época era uma menininha e hoje já é mãe e tudo, que é irmã de Dauro, né. E que acabou virando a minha referência, lá na Barra do Ribeira. Aliás, foi o Dauro e o Edno as primeiras pessoas que me levaram lá na Cachoeira do Guilherme. Né? Malcolm, daqui também, Malcolm era ótimo. Né? A gente fazia toda aquela trilha para a Cachoeira do Guilherme ainda carregando uma bateria para Malcolm ligar a câmera dele. Então, até que essa menina pegou e parou do meu lado, assim, né? Ela tinha acabado de fazer a cruz, né? Que tinha que fazer, e parou do meu lado. Uma menininha, cara. Ela era até hoje eu falo, uma menininha de 7, 8 anos, não mais do que isso, assim, uns 8 anos, acho que ela tinha. Eu virei pra ela e falei assim, não queima? Ela falou assim, é só você acreditar que não. Aos 8 anos de idade, eu não pensei 2 vezes. E pá, atravessei assim, dei a volta. Cara, pense num chão vermelho inteirinho, aquele calor subindo. Nenhuma bolha no meu pé, cara. Nenhuma bolha no meu pé e nenhuma bolha no pé de ninguém que estava fazendo aquilo ali. Né? Então se você não acha que num lance desse tá rolando alguma coisa, é só acreditar, né, cara? A produção já tá nos chamando a atenção por conta do horário. Mas... Quanto tempo já a produção? Acho que esse que é o recorde, né? Acho que nós temos quase 2 horas, né? Verdade? Brincadeira. Verdade? Exatamente. Caraca, então a gente tem que caminhar. A gente tem outras oportunidades também. Né? Sim. Mas... O que nós vamos fazer? O saldo, né? Claro. Carlinhos, antes de mais nada, a gente queria agradecer a sua participação, cara. Acho que foi um dos bate-papos mais legais que a gente teve aqui, né? Bom, obrigado. Eu gostei apesar bastante. de não ter sido tantos, né? Mas acho que dentre... Não desmerecendo as pessoas que estiveram aqui, mas todos eles trouxeram algo de si, né? E você trouxe o que é você, a sua construção, tudo aquilo que você trabalhou, aquilo que você trabalha, aquilo que você acredita. Eu acho que isso é importante, né, Thiago? A gente levar adiante aquilo que a gente acredita. Não adianta a gente pregar uma coisa e vivenciar, e você realmente vivencia aquilo que você prega. Então eu queria te parabenizar e que se sinta à vontade de nos visitar mais vezes aqui. Eu farei. Quando a gente começou com o EFATO, a gente tinha uma proposta, conteúdo regional. E daí nós temos que trazer pessoas para cá, e a gente pensou pessoas que sejam relevantes para o Vale do Ribeira. A gente iniciou falando com políticos, porque são relevantes, né? E tem que ser o que eles têm a dizer, mas além de tudo são pessoas, e essas pessoas são celebridades. Eu queria dizer para você que você é um cara muito querido no Vale do Ribeira inteiro, e que você tem essa abrangência regional, por conta dos seus alunos, por conta, né, do seu trabalho que você já fez e realizou tanto em Iguape quanto em Registro. E, cara, para nós é um prazer receber gente com tanto conteúdo, tanto que passa rápido e a gente nem vê, tá bom? Wagner? E eu quero agradecer o EFATO também, porque dentre os nomes eu fui um defensor do seu e fui incumbido de convidá-lo. E essa semana em especial é uma semana de altíssima relevância, que é a semana do Natal. E quando eu fui incorporado, na verdade, a esse projeto, foi justamente por ser um cara apaixonado
pelo meio que eu vivo hoje. Tendo a oportunidade de ter morado em Santos, em Curitiba, como todos, a maioria dos jovens da nossa faixa etária. Inclusive, né, muitos de nós estivemos juntos fora daqui. E eu lembro que em 2012, quando eu voltei de Santos para cá, eu tive a oportunidade de trabalhar algum tempo com você, até trabalhei voluntariamente lá. Foi, eu lembro. E, cara, eu me apaixonei por você, pela forma como você me mostrou o Vale do Ribeira, porque antes eu era um papagaio de pirata e repetia para todos os lugares que eu ia que eu era de uma região. De onde você é? Ah, eu sou do litoral sul de São Paulo. Mas de onde? Do Vale do Ribeira. Ah, mas que Vale do Ribeira? A região mais pobre do estado de São Paulo. E eu acabava repetindo isso. Mesmo vindo de uma família que é, né, a minha avó, que é a Dona Lina, não sei se você lembra. Lógico. Que é extremamente apaixonada pelo Vale do Ribeira, né? Então eu quero agradecer demais a oportunidade que você nos deu de viver neste tempo esse momento aqui. E eu cada vez mais acredito que cada momento, cada tempo é irrepetível. Não vai acontecer outra conversa como essa, não vai acontecer outro momento como esse. Então acho que não teria momento mais significante, né? Mais oportuno do que essa semana específica. Eu quero te agradecer muitíssimo pela paixão que você entrega. E não é rasgação de seda, não. Isso aqui a gente conversou em off. Falando a gente conversou em off de coração mesmo. Dizer que a gente possa ter em outras oportunidades, que você possa voltar a contribuir com a gestão cultural da nossa cidade. Não é uma crítica, mas talvez um apontamento. Falta muito ainda para a gente chegar onde a gente chegou, onde a gente pode chegar. Iguape é uma cidade de extremo valor para o Vale do Ribeira. Espero que isso chegue, né? E é gratidão. Acho que o sentimento que está acelerando meu coração nesse momento, fazendo transpirar, é gratidão. Exatamente. E a gratidão aos meus amigos também, que me deram a oportunidade de passar por esse momento. A equipe que é linda, que trabalha pra cacete, que, a gente passa um nervoso e eu sou um ignorante na informática. Um abraço, né, pra todo mundo. Não manjo nada e os caras são extraordinários. Cássio, que tá isolado lá, né? Cássio, um abraço pra você, cara. Obrigado por tudo, melhoras pra você. Claudinho, que tá em São Paulo lá, tá cumprindo escala lá. Cara, um abraço. Infelizmente não deu para usar, né, todo o material que você mandou pra gente, mas na próxima nós vamos estar trabalhando em cima disso. E pra gente encerrar, Carlinhos, a gente queria saber qual que é o saldo dessa conversa, o que você... Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Vocês estão falando e a cabeça tá... Cara, um espaço como esse, o que vocês estão fazendo é tão importante, cara. Eu espero sinceramente que vocês acreditem nisso. Que vocês não... Obviamente que a gente sempre delineia um caminho específico e adaptações precisam ser feitas ao longo do caminho. Não se deixem levar pelo fácil, sabe? Não se deixem levar pelo fácil. Não se deixem levar pelo fácil. Eu acho que tem, sabe, ficar dando murro em ponta de faca. Exato. Construam o seu... A gente precisa, vocês precisam trazer aqui, sabe, professores para discutir, vocês precisam trazer gente que queira transformar isso daqui de fato, porque a galera que está lá, e eu tô falando isso porque eu sou gestão pública, gente. O grande exercício... nos últimos anos eu tenho conseguido resolver coisas na minha vida, coisas inclusive que eu achei que eu nunca fosse conseguir resolver, eu consegui resolver, sabe? Mas uma delas era justamente a questão da gestão pública, sabe? Como é que eu me desvencilho disso depois de tantos anos, né, envolvido na gestão pública. E eu falo como parte da gestão pública. Às vezes o olhar está tão viciado, os problemas que vêm para a mesa são tão diversos e às vezes eles vêm numa medida muito desproporcional. O papel de vocês é justamente tentar levar para a discussão do público. Tomara que nós, gestores, os políticos, estejam também alinhados, né? E usem a cabeça e percebam que precisam ouvir coisas como essa, inclusive para delinear melhor os seus caminhos, inclusive, né? Mas eu acho que esse é o papel de vocês. Eu gosto muito dessa ideia. Não deixaria mas nunca que eu ia falar não para um negócio desse, porque é exatamente o que a gente precisa hoje na nossa reunião, comunicar, e mais do que isso,
é diversificar o olhar, né? E qualquer possibilidade que a gente tenha para falar de nós mesmos, cara, definitivamente ela não deve ser ignorada, né? A gente já deixa de olhar tanto para quem nós somos, para o lugar que a gente vive, para tudo isso ao longo da nossa trajetória na escola, né? Uma escola brasileira que ainda tem um papel tão questionável dentro do processo da formação do cidadão, né? Porque a gente cria gente para passar no vestibular, a gente não cria cidadãos, né? Então, pensar na possibilidade de abordar aquilo que nós somos, aonde nós podemos chegar, isso é fundamental. Elevação do senso crítico, né, do pensamento crítico. Num espaço como esse. Eu queria aproveitar para agradecer vocês, agradecer o convite, me colocar à disposição para outros momentos. Eu vi a vibe que é o lugar, lógico que eu vou dar palpite e vou sugerir algumas pessoas que eu acho que seriam importantíssimas vocês ouvirem e trazer, porque isso aqui, essa é uma grande tradição do programa que a gente quer, que a gente vai implementar, que a gente tem implementado, né, ao longo dos nossos programas, e a gente quer que você eleja o nome. Vou sugerir. Não, assim de sopetão. Não, mas eu tenho uma notícia fresquinha, né? Eu tenho uma notícia fresquinha, inclusive, que tem uma pessoa chamada Sônia Rampin. Ela dirige toda a parte de educação patrimonial do IFAM, em Brasília. Ela é tatuiense não sei se quem nasce tatuí é tatuiense, Agora, né? vai ser. Ela é tatuiense, né, de nascimento, mas mora em Brasília há muitos anos por conta da relação dela com o Ministério, sobretudo com a instituição, com o IFAM. Ela está no IFAM há muito tempo. Foi fundamental para eu chegar nesse resultado, foi fundamental para a instituição da Casa do Patrimônio aqui em Iguape, que eu acho que não tem mais também, né? Foi fundamental para o processo de tombamento e vai, a meu convite, vai passar as férias aqui. Então vamos dar uma conversada, porque vocês trazerem uma pessoa como Sônia para conversar um pouquinho sobre educação patrimonial, sobre a possibilidade de a gente usar as referências históricas como vetor de transformação, sabe, do cidadão e tudo mais, é muito legal, cara. Foi importante para mim, assim. Eu acho que pode ser. Vou tentar, vou tentar. Qual é o nome dela? Sônia Rampin. Sônia Rampin. Se ela estiver assistindo, porque ela é dessas, né? E tá vendo que eu tô contando pro mundo que ela vai passar as férias aqui. Enfim, mas é um prazer ter uma pessoa como essa e saber que escolheu a nossa região para vir, deixa mais encantado. Um aprendizado, Sônia, já fica o convite já. E eu acho que é Feliz Natal. Exatamente. Feliz Natal, né? Próspero ano. Desejamos a todos um Feliz Natal. Posso agradecer? Pode. Posso fazer um agradecimento, cara? Deve ter alguém de registro assistindo, enfim. Eu tenho que fazer um agradecimento para as pessoas que trabalharam comigo lá na secretaria. A gente teve um final meio distanciado, porque enfim, medo da pandemia, questões de... Quem? Simone está assistindo, é isso? Simone lá de registro. Ela é uma poetisa, repentista, e Simone talvez tenha sido uma das maiores incentivadoras, assim. Porque paulada, as costas já, né, o couro tá grosso de levar paulada e tal. Pra gente que trabalha no setor público, a gente tem que se acostumar com paulada e a gente tem que se acostumar com frustração, né? Porque a gente sempre tá aquém do que as pessoas desejam, obviamente, né? E nunca a gente vai atingir o que as pessoas desejam. E é isso que as pessoas têm que entender. Por isso que espaços como esse são importantes, porque o mundo gira para além da administração pública também. Né? Então, e a gente tem que estar ligado nisso, né? Porque se a gente está sendo dirigidos em algum momento por um medíocre, a gente não pode viver de maneira medíocre se a gente condicionar a nossa vida única e exclusivamente à gestão pública, né? Então, do mesmo jeito que a gente pode estar sendo dirigido por alguém genial, né? E a gente pode ir para além daquele espaço. Enfim, a gente tem que estar aberto a tudo. Simone incentivava, cara, qualquer passo que a gente dá, ela é isso, bora lá, não percam. Simone, em nome de Simone para todos os registrantes. Mas a minha equipe, cara, Thiago, pense numa galera que fazia correria com o carro próprio, sabe? Fazia correria, levava o tapete
de casa para a sala de aula, leva a cadeira de casa para a sala de aula, né? E eles falam para mim que eles faziam isso porque eles achavam que eu fazia isso também, né? E eles não queriam deixar a peteca cair, assim, né? Então, foram pessoas muito especiais. Aliás, sempre todas as pessoas que trabalham comigo sempre são muito especiais, né? A equipe reflete a liderança. Viu? Eles são incríveis, cara. Incríveis, 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 e vamos fazer um monte de coisa juntos. Enfim, muito obrigado vocês, obrigado a galera da técnica ali. Vida longa pro processo. Vida longa ou é fato? Vida longa, cara. Vida longa ou é fato. É isso aí, gente. Feliz Natal, um beijo pra todos. Obrigado pela audiência, pela paciência. E é isso aí. Beijo. Obrigadíssimo. Tchau Tchau pra Feliz Natal vocês. pra todo mundo. Valeu. Vamos jantar.